Sabes como estruturar uma petição inicial e não sabe o que é uma petição inicial, então fica até o final desse vídeo para poder entender bem o que é uma petição e como deve ser elaborado uma petição inicial. Olá, saudações jurídicas, caros ilustres, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Apenas de Direito. Caros ilustres, nós agora vamos trazer e vamos apresentar a estrutura da petição inicial que consta do artigo 467 do Código de Processo Civil. Em primeira linha, nós temos a designação do tribunal, onde a ação é proposta e identificar as partes, ou seja, no cabeçalho do próprio documento em si. E para quem não sabe o que é uma petição inicial, dizer que a petição inicial é um documento onde vai ser compilada a pretensão do autor contra o réu, ou seja, onde vai estar composta a acusação de quem primeiro levantar ação diante do tribunal contra alguém, que nesse caso vai ser o autor, e vai levantar a pretensão contra o réu, que vai ser designado no âmbito do processo. E na petição inicial há regras para que se elabore a própria petição inicial, para que não caia naquilo que é a inaptidão da própria petição inicial. Inaptidão é quando a petição inicial em si não cumpre com os requisitos que a própria lei vai aqui estabelecer. E a própria lei está a trazer requisitos formais. De facto, devem ser obedecidos em caso de para não se dar inaptidão. No entanto, nós temos como primeiro elemento da estrutura da própria petição inicial a designação do tribunal onde a ação é proposta e identificar as partes. Por que é necessário com que se identifique primeiramente o tribunal e identificar as partes? Porque primeiramente temos que identificar qual é o tribunal para que não se caia naquela questão da incompetência do próprio tribunal. Porque há casos e há situações em que, de facto, o tribunal competente, por exemplo, vai ser o Tribunal de Comarca de Belas. Mas a pessoa, por viver, por exemplo, em Viana, pode simplesmente entender que o tribunal que vai colocar a ação vai ser o Tribunal de Comarca de Viana. Mas não é assim. Por quê? Porque há critérios específicos. Vamos supor que o facto pelo qual o autor pretende dar entrada no tribunal originou, por exemplo, no Talatona. E o próprio autor, por exemplo, o autor e o próprio réu vivem, por exemplo, em Viana. Qual será o tribunal competente para dirimir ou apreciar o mérito da causa? O tribunal competente para apreciar o mérito da causa vai ser o tribunal de quê? Vai ser o tribunal de Comarca de Belas. Porque é onde o facto ilícito ocorreu. Isto nos termos do artigo 74, número 2 do Código de Processo Civil, em que diz o seguinte. Vamos só ler para ficar claro. Se a ação se destinar a efetivar a responsabilidade civil baseada em factos ilícitos ou fundada no risco, o tribunal competente é o correspondente ao lugar onde o facto ocorreu. Então, como a ação se destina praticamente à responsabilidade por factos ilícitos, o tribunal competente vai ser onde o facto ocorreu. O facto ocorreu no Talatona. Talatona, então, é na jurisdição do Tribunal de Comarca de Belas. Então, o tribunal competente vai ser o Tribunal de Comarca de Belas. E o Tribunal de Comarca de Viana vai ser então incompetente em razão do território. Por isso é que nós devemos identificar o tribunal na nossa petição inicial para que não se recaia na incompetência do próprio tribunal, certo? Agora, por que é necessário identificar as partes? Por quê? Porque as partes têm que estar bem identificadas na petição inicial. Porque quando o autor vai dar entrada na petição inicial, o que depois vai se seguir? Vai se seguir o quê? Vai se seguir o chamamento do quê? Da outra parte, que nesse caso é o réu, para posteriormente prestar a sua defesa, a sua posição. Vai apresentar aqui o que se concorda ou não com o que foi alegado na petição inicial pelo autor. Por isso que aqui o tribunal vai meter aqui o despacho de citação, ou seja, vai chamar o réu para depois então apresentar a sua contestação. A contestação é a defesa do réu. Contestação é a materialização do princípio do contraditório, quando o tribunal, por intermédio da citação, conforme já disse, vai chamar a outra parte para poder então apresentar aqui o seu contraditório, a sua oposição. Então, por isso que a outra parte tem que simplesmente comparecer junto ao tribunal para poder então apresentar aquilo que é a sua contestação, a sua defesa.
Depois temos aqui a indicação da forma do processo. É imperioso com que a parte, nesse caso o autor, tem que indicar na própria petição inicial a forma do processo. Em processo civil, principalmente em processo civil declaratório, nesse caso o processo civil declarativo, temos a forma do processo ordinário, sumário e sumaríssimo. O processo em si tem que ser já especificado na própria petição inicial, qual é a forma do processo em que o autor está a seguir. Porque tendo em conta, por exemplo, e esta questão da forma do processo, ela é verificada ou é avaliada